Valeu. Olá, pessoal! Esse é o podcast com o Unicast, bate-papo semanal sobre os temas da vida cristã na universidade. E aí, pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso Unicast. Já estamos na semana 38 desse ano, que está voando, está passando rápido, mês de setembro aqui. E que bom que você está aqui hoje, nos ouvindo ou nos assistindo. Não sei se você está aqui na data de lançamento desse episódio ou se está nos ouvindo ou assistindo posteriormente, mas seja muito bem-vindo. É muito bom ter você aqui com a gente para esse episódio, que é o episódio 38 do nosso Unicast. Nesse episódio, especificamente, nós vamos falar sobre esse tema aqui, ó, assim como o Senhor, que tem a ver com encorajamento, encorajar assim como o Senhor nos encoraja, assim como o Senhor nos motiva, sobre isso que nós vamos falar. E talvez você aí, jovem universitário, ou jovem que está, né, finalizando o ensino médio, ou que está no estágio, no trabalho, você adulto, pai, mãe, não importa, todos nós precisamos ser encorajados, ser motivados. Talvez você, universitário, aí no final do semestre, precisando desse encorajamento que vem do Senhor, fica ligado aí que esse episódio é para você. Antes, né, se você não me conhece, deixa eu brevemente me apresentar. Eu sou o Felipe Martinelli, que está meu nome, meu arroba do Instagram também, caso você queira me conhecer um pouco melhor por lá. Sou formado em teologia, me formei agora, semestre passado, e tenho o privilégio de ser o host aqui do Unicast, né? Então, semanalmente estou aqui apresentando esse episódio para você, tenho o privilégio de poder estar aqui sempre. E hoje, né, trouxe um convidado muito especial para falar sobre esse tema para a gente também. Mas antes de apresentar esse convidado, eu tenho 3 avisos importantes. Primeiro aviso, todos os nossos episódios, né, por exemplo, esse episódio 38, eles são pautados no nosso devocional Maturidade Espiritual, que são 52 reflexões de universitários para universitários, que também você que está aí no ensino médio, no terceirão, pode usar também para reflexões semanais pessoais e também no seu pequeno grupo aí na escola, na sua faculdade, né, para que você possa ter um material para edificar a sua vida e a vida das pessoas à sua volta também. Outros 2 avisos importantes. Se você ainda não baixou o aplicativo do Pão Diário Universitário, está aqui embaixo, ó, acesse o link, vai lá, procura, tem tanto para Apple quanto para Android também. Nesse aplicativo você vai ter ferramentas que vão te ajudar no seu devocional diário, você vai ter ali reflexões diárias, devocionais diários também, e você que é líder de algum grupo universitário, seja em qualquer lugar do Brasil, você pode cadastrar esse grupo lá, para assim seu grupo estar ali, para que pessoas possam ver, para que pessoas possam participar e também ter as informações necessárias, tá bom? E o último aviso, se você ainda não nos seguiu no Instagram, @coune.conexão universitária, nos siga lá a gente está sempre postando conteúdos para te lembrar no seu dia a dia da sua vida com Deus, do seu tempo com o Senhor, para que você tenha de fato esse pão diário do céu na sua vida diariamente. Fechou? São esses 3 avisos, sem mais delongas. Vou apresentar aqui, ou melhor, vou pedir para que o nosso convidado do dia, da noite, se apresente. Felipe Oliveira, meu amigo, a palavra está contigo. Fala, galera, um prazer enorme, obrigado, Fih, pelo convite. Bom, o Fih já falou, meu nome é Felipe Oliveira, eu tenho 22 anos, sou mais conhecido como Fepo, quase ninguém sabe que meu nome é Felipe, isso é uma verdade. Eu faço seminário hoje, eu tô fazendo teologia na FAMAPAR, onde o Fih se formou, né? E eu trabalho aqui na igreja, onde eu tô aqui é a nossa sala da juventude, trabalho aqui na igreja tempo integral. Hoje eu sou seminarista na juventude, sou mais focado com os adolescentes. E é isso. É isso que eu tenho. Uma curiosidade minha, eu tenho uma enorme dificuldade em eu não saber uma curiosidade minha. Não faço ideia. Não faço ideia. Uma curiosidade. Opa. Sei lá. Sou coxa branca. Uma curiosidade minha, sou coxa branca. Olha aí, ó. Coxa Sofredor. branca. Difícil. Sofredor, isso que eu ia falar. Esse ano pra mim tá bem, cara, que é o meu time do coração aqui, ó. Botafogo. Opa. Aí. Mas tá na Série A, pelo menos, né? Tá na Série A, pelo menos, disputando aí, pelo menos a Libertadores até o momento. É verdade. Então, vamos ver. Mas tá bom, mano, vamos lá, vamos falar sobre encorajamento, né? Sobre esse tema aí que, pra mim, particularmente, já entrando agora aqui em setembro, né? Indo pro fim de ano, já é importantíssimo, necessário. E, cara, pra gente introduzir esse tema, né, a gente sempre introduz os temas aqui do nosso Unicast com a seguinte pergunta: segundo a palavra de Deus, segundo as Sagradas Escrituras, a nossa Bíblia Sagrada, o que é encorajamento? Como que nós podemos definir esse encorajamento olhando para a palavra do Senhor?
Eu acredito que, olhando para a palavra de Deus, a gente vê encorajamento em várias partes, né? Mas encorajar é o ato de você apoiar, né, o seu irmão ali, né? Motivar, erguer a cabeça dele e vamos. Eu acho que em 1 Tessalonicenses 5:11, por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então é um ato de exortar também, né? É um ato de encorajar, mas um ato de exortar, abrir os olhos dos nossos irmãos para continuar seguindo em frente na caminhada cristã, né, filho? Acho que se fosse para definir, seria um ato de cuidado com o próximo, um zelo, né, com o nosso próximo. Boa. E, cara, né, foi o que você falou, o encorajamento, ele muitas vezes, nós precisamos, mas acho que a Aham. forma de nós fazermos ele, né, tá sempre ligada ao outro, a outra Ao outro, pessoa, sim. né, isso é muito interessante. E, cara, que tipo de encorajamento a gente pode ver na palavra de Deus, assim, né? A gente falou motivação, erguer a cabeça, ajudar e tal. Como que são, né, olhando para alguns exemplos bíblicos, como é que a gente pode entender isso? Quando você me falou desse tema, eu lembrei de Paulo, quando o apóstolo Paulo ele foi sido apresentado, né, para os discípulos. Os discípulos ficaram meio assim, porque ele era um perseguidor, né, da igreja. E Barnabé, que o significado do nome de Barnabé, depois a gente vai ver no próximo, em Atos 4:36, que significa encorajador, né? E o Barnabé fala para os discípulos, apresentou o apóstolo Paulo e encorajou eles a confiar no Paulo, né? No apóstolo Paulo. Porque ele, de fato, tinha virado um seguidor cristão, ele tinha, de fato, sido convertido ao evangelho. E por isso que Barnabé ficou conhecido como filho da consolação, né? Ou filho do encorajamento, porque todos os outros discípulos estavam meio receosos. Não, mas esse cara perseguia a gente, como que ele vai andar com a gente agora? Então, dava para ver que o que os discípulos precisavam era de um ato de encorajamento, né? E daí chega Bernabé, que depois ficou conhecido como filho do encorajamento, filho da consolação. Eu acho que é isso, assim. Acho que esse é Boa. um exemplo claro na Bíblia de encorajamento. Eu acho que é até interessante, né? Porque é um encorajamento um pouco diferente, né? Porque às vezes o Aham. encorajamento é quando a pessoa está meio receosa e você anima. Nesse caso, os discípulos estavam com medo, né? Com medo Sim, de Paulo, achando que Paulo era um traidor e tal. Então achando é que Paulo ia interessante a gente olhar. persegui-los. Exatamente. É interessante a gente olhar para isso. Tem E outro Fepo, né? exemplo também, Manda bala, fica à em, vontade. em João 16:33, quando Jesus encorajou os seus discípulos, né? Falando referente à sua crucificação, eles disse essas coisas para que nem em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus prepara os seus discípulos para viver as dificuldades, né? Jesus está falando que não vai ser fácil, mas Jesus está encorajando, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então acho que o maior exemplo que a gente pode ter de encorajamento é o de Jesus, né? Com os seus discípulos, para com seus seguidores ali naquela época. Com certeza. E eu acho interessante, né? Porque às vezes a gente quer fugir do encorajamento, não porque a gente não quer ter coragem, mas a gente quer fugir do problema, né? Ou melhor, Sim. dos problemas que a vida traz. E Jesus, nesse Aham. texto, é muito claro, cara. Vocês terão aflições. Né? É uma realidade. Mas, todavia, entretanto, porém, tem de bom ânimo. Pois eu E venci o nosso mundo. encorajamento principal vem dele, né? Então, acho que Aham, com isso certeza. é interessante. Eu lembrei agora até da própria história de Barnabé, né? Porque quando os discípulos estão em volta de Paulo ali, Barnabé vai até Paulo por um direcionamento, né? Você tem ali Paulo sendo também direcionado pelo Senhor, e depois os discípulos reconhecendo o apostolado de Paulo também por conta da Aham, revelação do Senhor a eles. Né? Então, acho que sim, todo encorajamento bíblico se dá a partir de uma revelação de Deus, né? Do próprio Deus encorajando e trazendo essa coragem para viver. sim, Isso é muito perfeito. interessante. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta agora, né? A gente, quando fala de encorajamento, talvez, né, você que está nos ouvindo aí, o que vem à tua mente seja algo meio uma ideia coach, eu preciso ser encorajado a ser melhor na minha empresa. Então, meu primeiro ponto vai ser comprar um curso coach aqui. Não, eu preciso ser encorajado a viver melhor no meu relacionamento. Então, eu vou comprar um curso aqui de como me relacionar. Eu não estou aqui criticando esses cursos, porque realmente, às vezes, você precisa de uma ajuda na área financeira, é um curso de finanças que vai te ajudar. Às vezes você precisa, né, de algo de gestão, é um curso de gestão que vai te ajudar. Não é isso que eu estou falando contra. Mas, né, numa época onde essa ideia do encorajamento coach está presente,
Como nós podemos encorajar a luz da palavra de Deus e, de fato, focarmos em primeiro lugar na palavra de Deus? Sabe, quando eu penso nessa época, é uma época difícil, porque às vezes, assim, eu vejo a minha tia postando uns vídeos no status de cortes de pregações, eu falo, tia, não é isso, tia. Aí eu fico preocupado, porque essas coisas atingem os universitários de alguma forma, mas atingem muito mais os adultos, sabe? Porque às vezes a pessoa não tá nem indo pra igreja e vê um corte de um cara falando um monte de asneira, mas uma coisa que motiva de fato. Sim. Eu acho que o que falta, de verdade, assim, quando eu fico pensando nessa época coach, o que falta para essas pessoas é colocar Cristo no centro de tudo, sabe? Porque a partir do momento que a gente consegue colocar Cristo no centro das nossas vidas, a gente consegue entender que a gente não precisa de um evangelho coach, porque a gente já tem o Cristo centrado nas nossas vidas, né? E a gente já entende que a gente não é mais autossuficiente para nada. A gente não vai conseguir isso porque a gente escutou uma palavra de motivação e esse cara vai mudar minha vida. Não, o cara que mudou a nossa vida foi Cristo. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer, a nossa geração como um todo, é colocar Cristo no centro de todas as coisas. Porque a partir disso, a gente vai entender que nós somos dependentes deles, que nós somos cordeiros dele como filho, enfim. Calvino, se eu não me engano, é João Calvino que dizia, né? Se há algo bom de mim, é Cristo. Sim. Se há algo ruim, sou eu mesmo. Isso. E essa frase, para mim, resume tudo, assim. A gente nunca vai ser autossuficiente para nada. E se a gente conseguir ser bom em alguma coisa, foi Cristo. Então, eu acho que nesse mundo coach, tá faltando colocar Cristo no centro das coisas e tirar um pouco o nosso eu, sabe? Não, eu sou capaz de fazer isso, eu sou capaz de fazer aquilo. Não, nós não somos capazes. Cristo nos capacita, porque Cristo é nosso centro. A palavra de Deus diz em Colossenses 3, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. É o que eu acabei de falar, né? Se Cristo for o centro das nossas vidas, acho que vai haver um despertar em nós pera, eu não sou o suficiente. Cristo está em mim e a partir disso eu consigo algo. Eu acho que seria mais isso, né, filho? Cara, então, eu acho não, eu concordo 100% com você, porque eu percebi, assim, ó, na minha vida particularmente, cara, eu tive uma fase, assim, onde eu fui meio nessa linha coach, assim, eu gostava muito de ver, e eu não tô falando aqui, gente, nossa fala não é contra o coach em si, é contra a deturpação do evangelho à luz do coach, né, que pode acontecer assim como tudo, a política, às vezes, o evangelho é deturpado dentro da política, o evangelho é deturpado dentro da filosofia, se você não tiver cuidado e não colocar o evangelho em primeiro lugar. Eu lembrei até agora de um texto, cara, que eu sempre tinha muito assim na minha vida, que era Josué 1:9, né? Não fui eu que ordenei a você, seja forte e corajoso, né? Acho que não se apavore, nem desanime e tal. E eu lembro, cara, que esse texto era um negócio que me marcava muito. Pô, eu preciso ser forte, preciso ser corajoso, porque se eu for forte e corajoso, né, pela minha própria força, o Senhor vai estar comigo e onde eu for, Deus vai estar comigo. Então, se eu estiver pecando, Deus vai estar comigo, porque Ele mandou eu ser forte e corajoso. Só que aí, a gente às vezes, né, por interpretar errado a palavra de Deus, por não conhecer a Bíblia como um todo, por não interpretá-la à luz do Evangelho, a gente se esquece de algumas coisas. E olha que interessante o verso 7 de Josué 1:9, como ele fala, ó, somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés ordenou a você, não se desvie nela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. E a galera às vezes acha que ser bem-sucedido é simplesmente, né, ir na força do próprio braço, ou ir na força do que você pensa, e não. O sucesso bíblico é glorificar a Deus. Né? A obediência da lei tinha um objetivo, glorificar a Deus. Então, o que o texto aqui está dizendo? Seja forte e corajoso. Para quê? Para que você consiga obedecer a lei do Senhor, aonde você estiver, por onde você andar, e a partir disso você seja bem-sucedido e glorifique a Deus. Eu lembro que quando eu tive o entendimento disso, cara, isso mudou um pouco, virou um pouco a chave para mim. Em dois aspectos. Primeiro aspecto, né, o aspecto de que eu não conseguiria ser 100% bem-sucedido, porque eu não consigo cumprir a lei perfeitamente. Se você consegue, me dá a chave aí. Difícil. Exatamente. Mas o segundo aspecto foi justamente de confiar na obediência de Jesus. Exatamente o que você falou. De ter Jesus como centro. Então, pô,
para eu ser bem sucedido na minha empresa, no meu trabalho, na minha igreja, na minha família, cara, eu tenho que estar totalmente confiante em Cristo, eu tenho que estar totalmente esperançoso em Jesus e ter o evangelho como centro, né? Então, acho que essa fala tua, cara, ela é totalmente pontual, acho que é temporal para o tempo que a gente tem vivido e realmente, cara, ter Jesus como centro, eu acho que é a base para que o nosso encorajamento seja de fato bíblico e coerente com a palavra de Deus, né? Quer comentar algo sobre isso? Cara, hoje mesmo de manhã eu tava vendo TikTok vindo para a igreja e eu não lembro direito a frase que eu escutei, mas era algo relacionado a nossa geração, ela é muito apaixonada em versos de músicas e pouco apaixonada na palavra de Deus, assim. Sim. E eu fiquei meditando nisso, eu fiquei meditando e, tipo, muito... Cara, quantas vezes a gente fica apaixonado por uma música, apaixonado por um verso de uma música que talvez nem seja da Bíblia, talvez seja, assim, uma composição que o cara fez no devocional, enfim, não tô falando que isso é errado, mas pouco se fala do quanto a gente precisaria ser apaixonado pela palavra de Deus, né? Porque se a gente quer escutar a voz de Deus, se a gente quer ter alguma resposta de Deus, a gente tem que ir para onde? Para a palavra. Para a palavra. Não escutar um louvor. Talvez o louvor seja a palavra, sim, mas acho que ler, meditar na palavra de Deus dia e noite seria um ideal, assim, porque a partir disso, com certeza, Cristo estaria no centro. Porque não faz sentido a gente ser apaixonado por algo, pela palavra de Deus, e, sei lá, colocar outra coisa no centro da nossa vida. Então é só isso que eu fiquei pensando aqui agora. Cara, isso é muito interessante, né? Porque nossa geração, né? Você tem 22, eu tenho 23. Nossa geração é uma geração muito do sentimentalismo também. Eu quero ouvir uma música que me faz sentir algo. Mas, cara, será que essa música é realmente embasada na palavra do Senhor? Será que, né, aquilo que a gente está sentindo é saudável? Porque os nossos sentimentos nem sempre são saudáveis, né? O coração é enganoso e tal. Então você tem um ponto aí que realmente é importante. Uma coisa que o pastor fez esses dias aqui, no apelo, a banda subiu e tal, aí começou o fundo do teclado, e o pastor pediu, pode parar a música. Aí todo mundo ficou, meu Deus, o que vai acontecer, né? E ele fez o apelo sem música, um silêncio. Eu achei muito interessante, né? Porque muitas vezes a gente é enganado que um som de um teclado vai fazer o mover do Espírito Santo. Exato. E... É aquela ideia de que começou o pad e o Espírito desceu, né? Não, começou o pad, abriram as portas e ele entrou. Então foi muito legal, porque a gente pôde ver ali os adolescentes tomando algumas decisões com o som do silêncio, com o som do coração deles, sendo racionais mesmo, sabe? Sim. Isso é muito bom, porque a gente não fica refém do que a gente acabou de falar, refém de uma música que talvez nem seja bíblica, talvez seja do coração de uma pessoa que fez no secreto dela. Entende? E isso eu lembro uma vez, cara, eu vi o Luizinho, não sei se você conhece o Luizinho aqui Conheço. do Ano da PIB, né? Eu lembro uma ministração dele que me marcou muito, assim, na minha vida, que foi num sábado. Eu lembro que ele cantou uma música que eu gosto muito, assim, uma música muito bíblica, por sinal, tal, 100% cristocêntrica, pá. E quando acabou a música, tipo, eu acho que o louvor ia continuar mais tempo do que estava programado. E ele, na hora, né, ele, tipo, só foi fazendo um dedilhado no violão e tal, a banda parou. E no que a banda parou, a galera que tava toda, eu inclusive, que tava ali adorando, simplesmente parei. Fiquei esperando a música vir. Cara, na hora, assim, ele fez exatamente isso também. Ele falou, ele parou o violão, a banda parou, ficou o pad, ele pediu pra tirar o pad. E ele virou e falou, você não precisa de uma música pra adorar a Deus. E se você precisa, essa música tá se tornando um amuleto e não um instrumento. Aí eu falei, caraca, velho, é sobre isso, né? Tipo, e aí, né, voltando isso pro nosso tema aqui, eu acho que, cara, muitas vezes a gente deixa de encorajar biblicamente as pessoas e de ter, né, de fato, palavras que saem da nossa boca, como palavras bíblicas, palavras, né, que estão pautadas no evangelho, que a gente acaba ou se deixando seguir por um racionalismo muito grande, muitas vezes, mas também na nossa geração, especificamente, por essa ideia do sentir. E aí, cara, deixa eu contar uma experiência que eu tive há um tempo atrás que Deus me quebrou, velho. Eu lembro que um amigo meu, ele tava passando por uma situação meio complexa, assim, de vida. E, cara, precisava, pô, eu lembro dele falando comigo depois, Fih, toda palavra de alguém que vem me motivar e me encorajar, que vem de Deus, assim, cara,
tem sido necessária na minha vida, pelo que eu tenho vivido e tal, né? No tempo que eu tô passando. E Deus, assim, eu tava orando e o Senhor me trouxe um texto à memória. Texto de justamente João capítulo 16, tem de bom ânimo e tal, e, né, junto com esse texto, trazer algumas palavras ali de encorajamento para ele. Na hora eu fiquei, cara, não, eu vou orar para saber de Deus se eu preciso ir lá. Cara, a palavra é muito clara. Paulo vai tratar isso nas suas cartas, encorajem uns aos outros, ajudem uns aos outros. Isso já está na Bíblia, eu não preciso ficar perguntando para Deus se é para eu ir ou não. Ele já falou, vai, se você tem uma palavra que vai encorajar teu irmão, que vai ajudar o teu irmão, se você sabe que ele está passando, é sua responsabilidade ir. Você não precisa esperar um sinal, o sinal já foi dado, né? Então, às vezes, a gente também nessa ideia do sentir, nessa ideia do não, vou esperar um anjo descer e me direcionar para encorajar alguém, a gente acaba perdendo o feeling do encorajamento, né? Então, Sim. é um negócio que eu lembrei aqui que... Com certeza, faz total sentido. Mas vamos lá, deixa eu fazer aqui a próxima pergunta do nosso roteirinho, né? A gente falou um pouco sobre a questão do coach, do encorajamento nessa linha. Mas, velho, agora, né, uma pergunta que envolve mais a dinâmica da comunhão mesmo, do dia a dia, do tempo de mesa, do discipulado. Diante de uma realidade de pecado, né, que todos nós temos, de erros, às vezes não de pecados ativos e de erros ativos, mas de culpa por antigos pecados, por antigos erros. Como encorajar alguém que não tem conseguido ter uma boa estima acerca de si mesmo, assim, né? A gente sabe que hoje é pregado que você tem que ter uma autoestima, mas durante muito tempo foi pregado que você tinha que ter uma baixa estima de si mesmo e como achar o equilíbrio, né, diante dos nossos erros, dos erros dos outros e por aí vai. Quando eu penso nisso, eu acredito que a primeira coisa que a gente precisa pensar é que desde Gênesis, no Éden, a partir daquele momento, nós viramos pecadores. Uhum. Então, eu acho que quando a gente entrega a nossa vida para Cristo, quando a gente realmente entende, Coríntios, né, vai dizer que nós somos novas criaturas, né? As coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Então, primeira coisa, precisa entender isso, que nós somos seres falhos e pecadores, mas que a graça e a misericórdia de Deus nos alcançou. Então, ajudar essas pessoas que, até nós mesmos, né, a entendermos sobre essa graça, né? O que é essa graça? Essa misericórdia de Cristo para conosco. E quando a gente entende isso, é fundamental, porque nós entendemos que nós não somos merecedores de nada, que nós realmente somos pecadores, mas o amor de Cristo é infinitamente maior do que o nosso pecado. Sim. De novo, volto naquela frase, se algo bom em mim é Cristo, né? Então, esse amor que alcançou um dia é um amor incondicional. Acho que olhar para a parábola do filho pródigo é um bom norte, assim, né? Porque quando aquele filho volta, o pai espera aquele filho de braços abertos, mas o que o filho tinha feito? Tinha só feito asneira. Mas o pai, quando o pai vê o filho e fala, vem aqui, pode vir, prepara um banquete, uma festa para ele. E é assim que Jesus nos espera nesse momento, eu acho. Há um tempo atrás, antes de eu virar seminarista até, eu lembro que a gente estava dando uma conferência aqui na igreja, quando o Projeto Sola veio aqui, se eu não me engano, faz um tempinho já. E no meio dessa conferência, num sábado à tarde, eu tava com o Matheus no café da igreja aqui, e eu falei, cara, eu tô me sentindo mal tem um tempo, por conta de coisas que eu tinha feito um tempo atrás e não tinha colocado para fora ainda, não tinha confessado, né, esse pecado. E essas coisas, o Satanás estava tentando me atingir com isso ainda, né. Eu lembro que eu não estava conseguindo, talvez, ter uma oração coerente, não estava conseguindo me colocar na presença de Deus. E essas coisas me vinham à memória. Você fez isso aqui, como você que está neste lugar? Você fez isso aqui, como você quer ser exemplo? E a primeira coisa que eu fiz, quando eu realmente percebi que estava acontecendo isso, foi falar com o Matheus. Pastor, que é meu discipulador, no caso, né? Eu preciso te confessar isso, preciso que você me ajude nessa área. E eu lembro que foi um ponto, assim, na minha vida para ir para algo maior, sabe? Porque acho que a palavra diz, né? Confessar seus pecados uns aos outros e aliviarei. Então, acho que também, quando essa pessoa entende dessa graça, ela entende dessa misericórdia, ela entende esse amor que é incondicional, que é maior que o pecado, ela entende que ela precisa fazer a confissão desses pecados também para ser liberta, né? Então, acho que seria isso, filho.
Cara, é muito massa isso que você falou, porque, né, às vezes a gente se pega, né, você que trabalha na igreja, eu que trabalhei um tempo também, a gente, né, acaba vivendo a realidade de acabar, né, aconselhando muita gente, falando com muita gente, muitos jovens, né, que vêm com marcas, que vêm com peso de pecado, de culpa. E às vezes a gente acha que a forma correta e bíblica de encorajar uma pessoa assim, até quando nós estamos assim, é tentar passar a mão na cabeça. Não, mas seu pecado não foi tão assim, mas, né, não, vai em paz, tal. Só que a Aham. gente se esquece, cara, que justamente o contrário. Quando a gente faz isso, a gente não trata aquilo que deve ser tratado, né? A gente não mostra para a pessoa a realidade da graça, que não é sobre o pecado dela não ser tão afronta. Pelo contrário, seu pecado é tão afrontador, mas tão afrontador que você merecia a ira de Deus, mas você é muito amado. Eu gosto de uma frase do Tim Keller que ele fala, né? Nós somos mais merecedores da ira do que imaginamos ser, mas em Cristo nós somos muito mais amados do que merecemos também. Então, acho que quando a gente pensa nisso, a gente, né, tem que ter essas coisas na mente. Em primeiro lugar, pô, a consciência da graça, né, da misericórdia, a consciência de que Aham. sim, dependendo do pecado que a pessoa cometeu, o Senhor pode sim trazer perdão para ela. Isso é muito importante. Acho que daí, tipo, um outro ponto também, né, que seria relevante da gente entender. A questão da culpa. Eu, cara, sempre fui um cara que tive muita dificuldade em lidar com culpa. Muita dificuldade, Fê. E, tipo, tive que, né, por exemplo, levar isso para terapia, realmente, né, ter ajudas mais, vamos dizer assim, Aham. técnicas do que apenas espirituais. E foi um período, cara, onde, né, no ano passado, principalmente, onde eu tratei muito isso na minha vida, onde o Senhor me lembrou muito sobre, sim, a culpa tem um peso de importância, eu creio eu, na vida cristã, que é nos trazer a consciência do pecado, né, nos incentivar a não errar de novo, mas a culpa tem que ser, vamos dizer assim, uma porta para a graça de Deus, que é uma graça transformadora, restauradora. Então você que está nos ouvindo aí, né, você jovem universitário que talvez, né, esteja encorajando uma pessoa que tem vivenciado um problema com culpa, com erros passados, com pecados, ou você, se você tem vivenciado isso na sua vida, né, saiba assim que a consciência do pecado é importantíssima, a consciência de que você errou, a vergonha pelo erro, isso é crucial na caminhada cristã, mas nós estamos falando de uma graça que ela é de fato graça e graça de Deus, por isso ela é perfeita para cobrir uma multidão de pecados, né? E eu termino essa minha fala, Sófia, com um texto que eu gosto muito, que é, acho que é Hebreus 10, né, que Paulo vai dizer, né, que a gente tem que pensar, ou seja, usar a nossa mente para pensar em como motivar uns aos outros. Na prática do amor, né, ele vai dizer, acho que das boas obras também e tal, e daí ele vai trazer o grande texto, né, não nos deixemos de nos reunir, que muitos usam para embasar de fato a Uhum. comunhão, a comunidade, a igreja e tal. Mas, cara, Paulo é claro, ó, pense, usa a tua cabeça, usa a tua racionalidade para pensar em como motivar um ao outro. Porque vai Sim, sim ter dia que o amor de vocês vai esfriar, vai ter dia que vocês não vão querer praticar as obras que o Senhor preparou para vocês, vai ter dia que o desânimo vai bater, e nisso vocês têm que pensar, vocês têm que orar, vocês têm que entender do Senhor como, né, incentivar uns aos outros, e isso eu acho que é muito massa perfeito. também. Quer comentar Sim. algo sobre isso? Acho que quando a pessoa se arrepende, quando a pessoa já tem esse sentimento de culpa, quando a pessoa tem esse sentimento de pecado, quer dizer que a pessoa está no bom caminho. Como Exatamente. assim? Nossa, tá falando que eu tô certo de pecar? Não, você não tá certo de pecar. Mas você tá num bom caminho de reconhecer que você pecou. Porque se Sim, você tá vivendo uma liberalidade na sua vida, você vai pecar e vai falar, olha, tô vivendo a minha vida. exatamente. Mas quando você Exatamente. peca e você fica mal, você fica constrangido, você fica com vergonha, é bom, porque isso quer dizer que você tem temor a Cristo, né, filho? Uhum. Com certeza. E, cara, arrependimento é a porta de entrada do reino. E às vezes a gente, né, que já está numa caminhada cristã, se esquece que o arrependimento também é para nós. O Ah, com arrependimento não é só para certeza. quem vai no apelo lá na frente, é diário, Não né? mesmo. Eu tenho os meus pecados que eu preciso me arrepender, que eu preciso confessar, que eu preciso pedir ajuda, que eu preciso dar ajuda, né, do corpo. Eu gosto muito porque Jesus, cara, eu sempre falo isso aqui, Fih, porque eu acho que o Senhor ele é muito perfeito em tudo que faz mesmo, né? Tudo bem, nós temos na vida cristã, na caminhada, o problema do mundo para nós cristãos é o pecado. E o pecado é aquilo que nos inibe de conseguir de fato glorificar Deus, né, em sua perfeição e tal. Mas Deus ele é tão perfeito e maravilhoso que ele nos dá um meio de glorificá-lo até quando nós erramos e caímos. Isso precisa ser para nós um encorajamento. Como que a gente pode glorificar Deus quando a gente peca? Se o pecado é uma afronta a Deus, quando nós nos arrependemos, né? E o Senhor vai deixar muito claro, pô, se alguém pecou contra você, Mateus 18, tem uma fórmula de você agir corretamente para que isso seja,
né, um instrumento de glória. Ah, você pecou, e aí? Como é que você vai se libertar desse pecado? Duas coisas, confesse ao Senhor, 1 João 9, né, que ele é fiel e justo para perdoar, mas, que o que o Tiago vai dizer também, cara, confesse os pecados uns aos outros para serem curados. Então, há sim uma forma de, mesmo diante das nossas falhas, mesmo do desencorajamento que o pecado nos traz, a palavra de Deus, ela nos encoraja a, mesmo com isso, né, de alguma forma, glorificar Deus através do arrependimento, da confissão, da ajuda mútua e tal. E daí, Fê, já caminhando, né, para o final aqui do nosso episódio, cara, duas perguntas em uma, né, que eu vou te fazer agora. Qual que é a importância da motivação, do encorajamento para a vida de um jovem universitário cristão? E daí já emendo aqui com a complemento dessa pergunta, né? Quais dicas você daria para um jovem cristão que tem buscado ser essa pessoa que encoraja e motiva uns aos outros na sua caminhada de fé, na sua universidade, na sua igreja e tal? O que você pode falar para nós sobre isso? Eu acho que, Fia, a importância da motivação para a caminhada cristã, você está tratando, né, do contexto universitário. Eu acho que a primeira coisa que vem na minha cabeça é a gente ter os olhos fixos em Deus, né? Salmos 34 vai dizer isso, né? Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. A gente canta, tem uma música bem famosa, né? Que tá, os que olham para... Essa música aí que eu não vou cantar porque eu sou péssimo. Mas, às vezes a gente nem sabia que essa música era um versículo, mas sim, é um versículo. E eu acho que, de fato, é isso, sabe? Se a gente tiver os nossos olhos fixos em Deus, eu acredito que o contexto universitário vai ser diferente, sabe? Eu creio que a partir disso, a partir dos nossos olhos em Cristo, a gente consegue compreender o porquê nós estamos naquele lugar, no caso da universidade, e que talvez para o jovem o ambiente acadêmico seja a maior das provações que ele vai passar durante toda a vida, acredito eu. Porque eu acho que é na faculdade que a gente, no meu caso, porque eu faço teologia, né, galera? Então é meio difícil. Mas eu acredito que para todas as outras pessoas que fazem faculdades normais, seja o maior desafio da vida de um jovem entrar na faculdade e se manter com os olhos fixos em Cristo, né? Porque você conhece tantas coisas novas, você conhece tanta gente nova, tanta gente que nem conhece a Cristo, não tem o temor, não tem nada. E eu emendo essa resposta na outra pergunta que você fez. Eu acho que o testemunho desse jovem, o nosso testemunho nesses lugares, conta mais que qualquer coisa, assim, qualquer atitude. Se a gente tiver um bom testemunho, se a gente conseguir demonstrar o que a gente carrega dentro do nosso coração, que é a palavra de Deus, eu acho que a gente vai dar um ótimo testemunho para aquelas pessoas que não conhecem a Cristo. Por muitas vezes a gente não vai evangelizar diretamente, mas através dos nossos testemunhos, através das nossas atitudes, a gente vai conseguir mostrar para essas pessoas que somos pessoas diferentes. Não vamos ser pessoas chatas que vai ficar dando biblada nos outros, é isso, é isso, é isso. Não. A gente vai ser pessoas maduras que estão com os olhos fixos em Cristo e que conhece a verdade, que guarda a verdade dentro do nosso coração, sabe? Então eu acredito que as nossas atitudes falam muito mais do que qualquer... Com o nosso testemunho, né? Fala muito mais do que qualquer atitude de fato que a gente teria dentro do contexto universitário, né? Não sei se concorda. Não, concordo, e acho que é exatamente isso. O nosso testemunho se torna um encorajamento, né? Eu acho interessante porque em alguns momentos das suas cartas, ano passado, só para contextualizar e finalizar aqui, eu li um livro do pastor Pascoal que ele lançou, que ele fala sobre pessoas comuns e feitos grandiosos. E ele avalia pessoas comuns, né, que foram descritas na Bíblia, às vezes em um versículo. E alguns nomes que ele traz ali, cara, são muito interessantes, porque são pessoas... Tem um que é... Eu esqueci o nome dele agora. Ai, meu Deus. É Dióstromo, alguma coisa assim. Que é um cara citado por Paulo, né, em Colossenses, na sua abertura de Colossenses, no início ali da carta. E Paulo só vai dizer que ele era um cara muito dedicado à oração. Ponto. Você não tem mais nada sobre a vida desse cara em lugar nenhum. Mas esse cara, através da sua vida de oração, impactou um homem como o apóstolo Paulo, a ponto de Paulo, né, numa carta ali que ele está lutando para resumir, escrever o mais importante, escrever uma frase sobre ele.
Então, acho que muitas vezes, cara, a gente, né, nós temos a capacidade de encorajar uns aos outros nos detalhes, né? Às vezes não é nas coisas grandiosas, não é numa pregação, não é num post bonito, num stories. Pode ser por isso, é claro que pode, mas acho que muito mais, né, no dia a dia, na prática cristã, no amar a Cristo, no amar ao próximo, né, no ter uma vida cristã saudável e genuína, assim, com Deus. Então, acho que eu falaria também, né, só complementando tua fala aí, que eu concordo 100% com você. Fepo, muito obrigado, mano. Obrigado pela tua presença aqui. Foi muito massa esse papo. Eu vi, cara, 35 minutos aqui já, o tempo passou voando. Passou voando mesmo. Foi massa mesmo. Obrigado. Eu que agradeço, Fih, agradeço pelo convite. Espero ter agregado para quem estiver assistindo. Boa. E é isso. Obrigadão. Com certeza. Tamo junto. Você que está nos assistindo, né? Esse aqui, estamos finalizando esse episódio 38 do nosso Conecast. Na semana que vem temos o episódio 39, onde vamos falar sobre mordomia cristã. Então fica ligado aí que com certeza vai também edificar a sua vida. Fepo, mais uma vez, muito obrigado, meu amigo. Você que nos ouviu, nos assistiu, compartilha esse episódio com alguém, se foi bênção na tua vida. Deixa aí nos comentários que o Senhor falou o teu coração através desse tempo aqui que a gente teve de bate-papo, de conversa, e que o Senhor possa estar te abençoando e guardando aí para que você seja uma pessoa que encoraje as outras, mas também para que você entenda que você precisa ser encorajado também. E isso faz parte do discipulado, da comunhão cristã e da vida na vida. Amém? Fepo, tamo junto. Aquele abraço. Tamo junto, galera. Tamo junto, Fih. É nóis. Valeu. Você acabou de ouvir o podcast Comunicast. Nos siga nas redes sociais, @comuni.conexão universitária e fique por dentro dos próximos episódios.